E o Agricultura BR desta quinta-feira traz em destaque para você os dados preliminares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para o Censo Agro 2017. E observe o que eu vou dizer agora, porque de acordo com o IBGE, entre 2006 e 2017, as áreas de matas naturais, áreas de preservação nas fazendas dos produtores rurais brasileiros aumentaram quase 12% de elevação nas matas naturais nas propriedades brasileiras. Você vai ver ainda o que acontece em relação a Estados Unidos e China, isso porque aquela proposta do governo norte-americano para aliviar um pouco a pressão interna, principalmente sobre agricultores norte-americanos, não está sendo muito bem vista nos Estados Unidos. Você vai entender essa situação e também como que os Estados Unidos com a União Europeia melhoraram um pouco o padrão de conversa. Você tem ainda na edição do Agricultura BR informações a respeito do que acontece com o mercado do trigo e, claro, soja e café em destaque por aqui, mercado físico, mercado futuro e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E hoje tivemos uma confirmação importante em relação às conversas entre Estados Unidos e União Europeia. Essa conversa entre os seus representantes, ela foi tão positiva que fez até com que se tivesse uma situação melhor hoje para a abertura dos mercados na União Europeia e também nos Estados Unidos. Isso aconteceu depois de um avanço nas negociações comerciais entre Estados Unidos e a União Europeia. Você vê aí o presidente americano Donald Trump e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que estiveram reunidos, estão conversando bastante e aparentemente Trump traz uma situação um pouco mais flexível em relação à União Europeia, uma situação que é bem diferente daquilo que nós estamos vendo dos Estados Unidos em relação aos chineses. Essa reunião aconteceu há pouco, está vendo imagens da TV norte-americana que concede essas imagens aí dessa reunião importante, porque teve um avanço importante entre as duas partes. Estados Unidos e União Europeia, reunião está dando frutos um pouco mais positivos. O que não é positivo para esse governo norte-americano é aquilo que está sendo proposto para tornar o conflito China-Estados Unidos e aos pontos negativos que geram dessa situação comercial ruim para os dois lados, sobre principalmente os produtores norte-americanos. Tem até um senador nos Estados Unidos que falou em muleta de ouro sobre a proposta dos 12 bilhões de dólares em um tipo de subsídio que seria colocado à disposição da produção rural, principalmente da soja, porque a sojicultura norte-americana é o fator mais agredido por essa situação. E olha que quem falou isso foi um senador do Nebraska. Foi ele que fez essa crítica mais forte para os Estados Unidos. Nebraska é um estado produtor rural nos Estados Unidos e que apoiou bastante Trump para se tornar presidente. Um outro fator importante que podemos ainda trazer dentro deste cenário é que outros senadores, deputados nos Estados Unidos, eles estão falando em muito, porque não é só a agricultura que está sendo afetada, são diversos outros setores e já estão falando inclusive no setor automobilístico norte-americano afetado por conta dessas barreiras comerciais criadas por os Estados Unidos em relação à China. E olha, para comentar todos esses cenários, e que não são poucos, eu estou aqui com João Pedro Couto Dias. O João Pedro está aqui conosco e fala um pouco a respeito destes temas, destes assuntos. Sabe por quê? Porque não é pouca coisa, João. Você tem ali Estados Unidos com a União Europeia, ali eles estão mais flexíveis. Com China mais duro e ali ele começa a perder apoio interno e isso é uma situação grave para a estabilidade econômica dos Estados Unidos e com isso do mundo todo. Como é que fica esse cenário? Boa tarde. Boa tarde. O Trump, uma guerra comercial, sabe como é que começa, não sabe como é que termina. A grande questão hoje com a União Europeia, eles têm uma ligação muito umbilical, muito forte com a União Europeia, depois da Segunda Guerra Mundial, em que o americano tem uma participação muito forte na formação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por quê? Porque eles precisavam de uma frente para deter o avanço comunista, que já tinha pego boa parte do leste europeu
Hungria, Tchecoslováquia e outros países ali, Polônia, e tinham que deter o avanço comunista. Então fizeram aquela OTAN e aí reforçaram essas questões militares e que hoje o Trump quer diminuir a participação americana em termos de orçamento deles lá. E também com a questão comercial, eles começaram tarifando o aço e o alumínio e os europeus começaram também a retribuir, né? O chumbo trocado não dói, né? Então eles começaram a penalizar, a tarifar produtos importados dos Estados Unidos. E aí começa a surgir as alternativas paralelas, ou seja, quando a União Europeia tarifa as motocicletas da Harley Davidson, o que eles vão fazer? Vai colocar a fábrica em outro lugar, no México, no Brasil, aonde tiver, para atender esse grande mercado europeu. E aí é um tiro no pé da política do Trump, porque a ideia dele é voltar que as fábricas venham para os Estados Unidos, o que é pouco provável. Você pega uma Apple, por exemplo, que é uma grande geradora de produtos tecnológicos de alto valor e fatura bilhões de dólares, ela desenvolve todo o programa, a pesquisa, o software nos Estados Unidos. Mas quem que monta? Os chineses. A mesma coisa, a HP e outras grandes empresas americanas fazem isso, Caterpillar e outras empresas estão fazendo isso. Ou seja, aproveitar a mão de obra competente e barata e uma legislação trabalhista muito menos dura do que nos Estados Unidos e transferiram para lá. A hora que a China passou a ser a grande indústria do mundo, ela ajudou num ponto básico, ela ajudou a segurar a inflação mundial. Ou seja, hoje você compra um smartphone por 200 e poucos dólares, 300 dólares. Se eu fosse seguir os parâmetros normais, custaria mais de $1.000. Então, a China conseguiu popularizar uma série de produtos cuja a origem é nos Estados Unidos, a pesquisa, o desenvolvimento, porém a montagem é lá. Você levantou a questão do problema da agricultura. Que é o grande fator de debate para nós, agora. Nós dependeu muito disso. E por enquanto no Senado americano, né, esse senador é um senador do estado de Nebraska, Ben Chase, o nome dele. Ele fez até parodiou o Donald Trump, né, a campanha, o slogan de campanha do Donald Trump era Make America Great Again, América grande de novo. Novamente. Ele colocou o seguinte, que o máximo que o Trump vai conseguir é colocar a América de novo em 1929, que foi a grande crise. A grande depressão lá, né? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Quando o americano começou a taxar produtos chineses, começou agora, vai em vigor agora em julho. Antes era só ameaça, agora está valendo mesmo. Antes, você houve uma corrida para fazer estoque lá, antes que houvesse a tarifação. No caso da soja, o que aconteceu? O americano o preço caiu em Chicago, já que a China é grande compradora de soja no mercado internacional, caiu em Chicago para quê? Para compensar a tarifa que vai ser foi colocada em cima da soja. Só que a hora que caiu o preço, o chinês, de forma indireta, atingiu o grande eleitor do Trump, que são aquelas regiões conservadoras dos Estados Unidos. O meio oeste americano é conhecido por redneck, os pescoços vermelhos. Aqueles caras que são extremamente conservadores e, nesse momento, passam por dificuldades homéricas, porque esse preço de $8,50, $8,70 na região do meio oeste americano não cobre os custos de produção do produtor americano, principalmente o arrendatário. E lembrando que a grande parte, 1/3 mais ou menos das áreas agricultáveis no meio oeste americano, estão na mão de fundos, não são na mão de propriedades, eles arrendam a um custo muito alto da terra. E não é só o setor da soja, o setor de suinocultura. Muita gente está falando que o setor de proteína animal, aí falando da suinocultura, mas inclusive da bovinocultura de corte, já é afetado pelas decisões do Trump e já começa a incomodar mesmo. É que o americano ele quer vender as carnes de corte traseiro, que são de valem mais no mercado internacional, filé, contrafilé, etc., porque a carne de dianteiro eles usam para processamento e fazer hambúrguer, que é a grande fonte de consumo de carne vermelha dos Estados Unidos. E eles estavam abrindo esse mercado, porque estava fechado para eles, em função de que a China não aceitava a ractopamina e outros produtos que são usados como promotores de crescimento e de engorda, eles tinham fechado para o mercado americano. Mas, uns 2 anos atrás, a China tem um superávit comercial fantástico com os Estados Unidos, alguma coisa por volta de $300 bilhões.
eles abriram para essa carne americana, já que o mercado chinês estava demandando carnes de boa qualidade, de cortes de traseiro, de maior valor agregado. Nesse momento, ao momento que se tarifa com 25%, o Brasil fica mais competitivo, a Austrália fica mais competitivo, o Uruguai fica mais competitivo e começa a abocanhar esse mercado que estava sendo reposto para os Estados Unidos, estavam reavendo esse mercado, que ficaram muito tempo fora. Então, a carne suína, só para fazer um resgate, a carne suína ela foi sobretaxada não só pela China, mas se eu não estou enganado, pelo México também. Está sobretaxado pelo México também a importação de carne suína norte-americana. No México é um grande importador de milho dos Estados Unidos também, né? Então, nesse momento, eles estão pegando produtos que eles sabem que vai atingir o cerne político do Trump. Eles não estão colocando esses produtos ali mesmo, porque sabem que essa região foi a grande eleitora do Partido Republicano. Esse senador está sentindo no corpo dele lá, está sentindo a reação dos eleitores dele contra isso. Essa ação, eu vou fazer uma comparação aqui, isso é um fundamento oriental, né, do karatê. Antes de pensar em eliminar o inimigo, se tira o equilíbrio dele. É basicamente isso que estão fazendo com o Trump. A grande questão é o seguinte: os Estados Unidos é o grande comprador do mercado internacional. Ele tem um déficit de quase 500 bilhões de dólares por ano. Então, todos os países têm interesse em atender o mercado americano. É lógico, é um grande comprador, o maior PIB do mundo é ele, a maior economia do mundo é o americano. Porém, alguns produtos, o americano tem concorrentes. No caso da soja, por exemplo, quem concorre com ele? Somos nós, o brasileiro. Então, hoje, por exemplo, quando ele fala que a União Europeia vai dar preferência, isso não é monopólio, não vai dar preferência para comprar dos Estados Unidos, é porque a soja caiu de preço para eles, ficou barata para os europeus comprar dos Estados Unidos. Agora, se o produtor americano vai conseguir manter isso aí, é outros 500. Quando você fala em que o Trump anuncia 12 bilhões de dólares para a soja, e aí os demais setores da economia que foram prejudicados? O pessoal que cria suíno, o americano exportava alguma coisa por volta de 700, 800 mil toneladas de carne suína para a China. Como é que fica? Tem até aqui uma frase, João Pedro, vou traduzindo aqui rapidamente: agricultores norte-americanos, ou americanos, como eles dizem, não querem ser pagos para perder, eles querem vencer e alimentar o mundo. As tarifas dessa administração e as soluções apresentadas não tornam a América grande de novo, só colocam a América em 1929. Então, assim, não é também uma das coisas atraentes para esse produtor acontecer isso, para esse produtor americano até sendo subsidiado para produzir. Mas a grande questão, João Pedro, e eu estava no GAF desse ano, junto com a nossa equipe lá em São Paulo, com o Walter Puga Júnior, com a Sara Kirchhoff, e eu conversei com muita gente, conversei com o embaixador brasileiro, conversei com o ministro da Agricultura, com o Blairo Maggi, conversei com muita gente importante que passou por lá, a respeito dessa questão aí, desse conflito China-Estados Unidos, como que o Brasil está nesse cenário. E ninguém vê isso como positivo. Como é que o produtor brasileiro ele tem que analisar essa situação? Porque já tem algum aspecto que atinge o produtor. Nesse momento alguém pode até falar que é favorável, mas ele não parece ser nada favorável, inclusive pode ser negativo se China e Estados Unidos em algum momento se entenderem. Fabiano, e deve se entender. Se você trabalhar com subsídios ou com tarifas, são coisas temporárias. Você não vai manter isso eternamente, subsídio nem tarifação. O que acontece? O problema do Brasil não é a da porteira para dentro. A porteira para dentro nós vamos brigar sempre, em qualquer lugar do mundo, com tarifa, sem tarifa, a gente é competitivo. O problema nosso é fora da porteira. Essa questão, por exemplo, do tabelamento de frete, é um absurdo isso, veio num momento totalmente inoportuno. O Brasil perdeu a oportunidade de pegar preços melhores e o produtor recebeu um valor melhor pela soja dele em função da questão da tarifação do frete. Hoje, para você e outra coisa, hoje nós estamos se preparando para plantar e um problema nosso, brasileiro, começa a atrapalhar a safra do ano que vem. Os fertilizantes, por exemplo, está meio parado o mercado, o frete está tão caro e se quer cobrar frete de ida e volta para levar a mercadoria, tira fora do mercado. Alguns produtos como baratos, como o calcário, por exemplo, vai dar um impacto extremamente negativo na formação de custo para o produtor. O problema nosso, por exemplo, a questão nossa de logística. O Brasil teria que estar acordado para fazer investimentos, não o Estado é um problema no Brasil, mas criar condições de segurança para que o investidor privado ampliasse os investimentos,
principalmente em ferrovias e principalmente em hidrovias. E outra coisa, a questão ambiental no Brasil, o processo de licenciamento é muito demorado, é atrasado, você não tem regras claras. Isso sim, aí o produtor tem que brigar para que isso seja equacionado. Esses problemas, porque caso contrário, ao momento que houver a hora da verdade, ou que voltar atrás o Trump, ou voltar atrás a China, nós vamos ter que disputar um mercado extremamente competitivo. E o Brasil, fora da porteira, ele perde para os Estados Unidos tranquilamente. Nós temos uma capacidade de negociação muito complicada. O João Pedro trouxe aqui uma revista, eu pedi para o pessoal colocar a capa dela, aí, por favor, no ar. Aqui é Economist, é uma revista talvez a mais tradicional, a mais importante no mundo, está com um título muito curioso, você vê um rompimento aí na calota terrestre, The Rift, o fosso. O que quer dizer isso, João Pedro? É a questão que o Trump está procurando com essa política dele, ele está criando problemas com todo mundo, não é só com a China, não. Criou problema com a União Europeia, o problema com o México, ele está batendo na ideia de fazer um muro no México, na fronteira dos Estados Unidos e México. O próprio Canadá, que é um parceiro umbilical deles, que sempre também está tendo dificuldade em alguns momentos, ou seja, eu não sei como é que o Trump imagina os Estados Unidos como um país isolado do resto da comunidade internacional. É impossível ele pensar isso, mas ele está tomando decisões. Parece que lá para o público dele, à exceção dos agricultores que estão chiando nesse momento, mas alguns demais setores estão tendo uma boa receptividade com essa política dele de tarifação. Agora, será que ele vai conseguir trazer uma Apple, montar produtos nos Estados Unidos, ao invés de montar na China, que os caras montaram uma cadeia de suprimentos, uma cadeia, mão de obra extremamente qualificada, voltar? É pouco provável, mas o Trump ganhou uma eleição que era pouco provável também, ele está levando as coisas conforme ele acha que tem que se levar. Tá certo, João Pedro. João Pedro, eu agradeço a participação aqui. Essa conversa é interessante porque esses fatores que são internacionais, e aí conversar com o João Pedro, porque leva para o produtor rural na linguagem que ele entende, por que afeta o seu negócio. João Pedro, obrigado mais uma vez aqui por participar conosco na Agricultura BR. Uma mensagem final, né, Fabiano? Briguem, agora você tem eleição daqui poucos meses, votar em gente competente, não bota malandro lá no poder, porque depois vai custar caro e nós temos que ter gente, o país tem que se preparar para enfrentar esses desafios. Gente que promete demais às vezes, João Pedro. E aqui eu continuo falando sobre os Estados Unidos. Hoje tivemos mais cedo a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, e esse relatório foi positivo. Teve vendas volumosas, tanto na campanha 17-18 quanto na 18-19. Vou pedir para o pessoal colocar o primeiro gráfico na tela, mostrando como é que ficou a situação de exportações das vendas norte-americanas. Você vê aqui que teve vendas totais de 538.127 toneladas que foram comercializadas, é o dobro daquilo que foi uma semana antes. Essa aqui é a semana encerrada em 19 de julho. Total de vendas na campanha 17-18 americana, 58.180.000 toneladas, como você vê na tela. A meta de exportação é 56.200.000 toneladas. Aí fica aquela dúvida se os Estados Unidos conseguem entregar, provavelmente não. Agora, a campanha 18-19 também teve vendas, é por isso que nós vimos uma semana com negócios mais positivos em Chicago, porque estava vendendo melhor soja. Veja só que a campanha 18-19 também teve registro de vendas, ficou 33% superior ao que tinha sido vendido uma semana antes. Então você tem aí os dados já da campanha 18-19, vendo que os Estados Unidos venderam 963.820 toneladas, chegando a um total de vendas de 9.830.000 toneladas. A meta de campanha dos Estados Unidos é um pouco mais elevada, mas ela acabou caindo nesse último relatório apresentado no mês de julho por conta dessas situações de China e Estados Unidos. Acompanhe conosco agora como é que vem soja em Chicago, rapidamente. Soja em Chicago, por enquanto, a semana tem sido positiva, tem registrado negócios no positivo nesse momento. Então nós temos aqui soja em Chicago vindo nesta situação aqui, é mais um dia de elevação. Nós temos a posição de agosto a $8,67 o bushel, setembro 8,72, novembro 8,82 e a posição de janeiro de 2019 a $8,92 por bushel. Esses são os negócios que nós temos com soja em Chicago. Ainda hoje eu volto a falar de soja, de Estados Unidos e muito mais, porque chegou a hora. Você que estava acompanhando a nossa programação para saber um pouco mais do manga larga marchador, o momento é este.
nessa cobertura sensacional. Você tem uma coisa que nos deu muito orgulho de ter trabalhado neste ano, direta e indiretamente. Nossa equipe que está mais diretamente lá sabe dessa emoção que é estar perto desses criadores, selecionadores, gente que trabalha muito sério em prol de uma raça, em desenvolvimento social e econômico de um país, como a gente vê com o Manga Larga Marchador, nessa grande festa que acontece em Belo Horizonte. Então por isso que eu vou parar de falar logo, para ir conversar com Daniel de Paula, porque é meu amigo Daniel que traz as informações desse grande evento, a 37º Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. Portanto, vamos falar com o Daniel de Paula. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, e a todos os que acompanham esta edição do Agricultura BR, agora 12h30 em ponto pelo horário de Brasília. E nós continuamos aqui no estande da Mota Etchepari com o SBA, recebendo um montão de gente. A turma começou a chegar, vai chegando mais próximo do final, né? Já estamos na reta final desta 37ª Nacional, as pessoas estão deixando para vir um pouquinho mais tarde. Afinal de contas, o julgamento ficou um pouco apertado aqui, acabou de sair um campeonato aqui de égua da marcha picada, e a gente tem muitos resultados acontecendo entre hoje e amanhã, porque sexta-feira, véspera da grande final, normalmente é reservado para o descanso das éguas que vão competir no sábado para o grande campeonato, tem que dar aquela recuperada e etc. Mas como apertou demais o calendário, vão acabar acumulando alguns campeonatos simultâneos aqui na pista hoje, para que amanhã tenhamos um cronograma mais bem preenchido e no sábado, então, o gran finale, né? Os grandes campeonatos de machos e de fêmeas, os campeões dos campeões serão conhecidos até o final do sábado, que é o último dia desta exposição. Mas as pessoas estão chegando aqui, o stand nosso tem sido um ponto de encontro importante e além de toda a confraternização, de todo o relacionamento que gera a presença de tanta gente aqui, a expectativa é até sábado à noite termos mais de 220 mil pessoas no parque, né, registradas com acesso ao parque. A gente tem, olha, quanta gente está nesse momento em volta da pista acompanhando o julgamento. E vai aumentar esse volume de gente hoje à noite e amanhã, então tem uma multidão aqui com certeza. E quem vem aqui também vem para negócio. E negócio é uma palavra talvez chave na vida da Mota Etchepari. E eu tenho aqui ao meu lado uma pessoa que cuida muito bem desses negócios, maneja muito bem, já que estamos falando do campo, né? Já que estamos falando de negócios, eu estou aqui com a Carolina Mota, que gerencia essa parte dos papéis desse serviço prestado pela Mota Etchepari de controle financeiro, de recebíveis, nesse mercado não só dos equinos, mas também já introduzido dentro do mercado de bovinos. E a Carol recebe todo mundo com essa simpatia de sempre. Muitas vezes a Mota Etchepari já nasceu com esse projeto de prestar o serviço, mas muitas vezes ela recebe as pessoas aqui, e é o que está acontecendo aqui, né, Carol? Eu queria que você contasse um pouquinho desse relacionamento, porque consolidou tanto esse serviço que vocês prestam, que as pessoas estão te procurando aqui. O Guto fica preocupado só com genética hoje em dia, né? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, tudo bem, Daniel? Prazer é meu de estar aqui dividindo o espaço com vocês. Na realidade, a Nacional é um evento para se fazer negócio, né? Os criadores vêm porque são apaixonados pela raça e nós aproveitamos para fazer negócio, receber os clientes, receber os criadores, os compradores. Então, além de receber pessoas querendo saber sobre os serviços, né, o controle financeiro que a gente presta, recebo também muitos compradores que recebem boletos nossos e querem fazer o acerto aqui direto no stand. Como é um palco de muita compra e venda, gera muito dinheiro entre venda de sêmen, de cavalos, éguas, enfim. Estou sendo chamado para fazer muita elaboração de contrato, né, de compra e venda desses sêmens, desses animais. Cavalos que são campeões já saem aqui, sendo as coberturas sendo comercializadas. Então, de todos os aspectos, de um modo bem amplo, a gente está atendendo todo mundo que vem nos procurar, seja para falar sobre serviço, sobre contrato, sobre recebimento de valores. Então, está sendo bastante proveitoso esse nosso espaço aí para receber todo mundo. Valeu a pena trazer a Mota Etchepari. Seu escritório é um computador, na verdade. Tem o espaço físico, né? Florianópolis, Itajaí, de onde você vem, etc. Mas estar aqui é importante porque em loco fica melhor. As pessoas às vezes falam com a gente só pelo telefone, ou me vê pela televisão, ou te vê pela... Quem é? Chega aqui, se surpreende e acaba estreitando mesmo o relacionamento. Agora, que facilidade que foi criada para esse povo, né? Quer dizer, nenhuma amizade mais vai ser desfeita quando há algum problema, como o Guto já falou aqui.
desventuras do destino, alguma coisa assim. E é muito legal você saber que essa segurança está em quem vende, mas também para quem compra, né, Carol? Porque quem sabe que tem por trás essa ferramenta que vocês dão, né? Exatamente, porque no cavalo tem muito relacionamento, né? As pessoas são muito amigas, fazem muita amizade nesse meio. Nesse evento nacional, todo mundo, o Brasil inteiro se encontra, então é uma grande festa. E o nosso serviço, ele vem exatamente para tirar essa pessoalidade. Porque o criador de cavalo, ele quer saber de criar cavalo, de ver o cavalo sendo campeão, e ele não quer se preocupar com cobrança. Isso é uma outra parte aí que, às vezes, não tem como ser muito bem feito na fazenda, porque não tem profissionais próprios para isso. Então, terceirizar esse setor realmente tem trazido resultados ótimos para os nossos clientes. Muita procura, a gente atende mais de 200 fazendas, só do machador, fora, né, gado, outras raças, enfim. Então, pelo feedback que a gente está tendo, a gente vê que está sendo bastante proveitoso e a gente fica muito feliz, né, de poder levar essa satisfação para o cliente. Além do que, eles confiam nesse know-how que vocês têm, né? Você, o Guto, advogado, o Pedro, advogado, você, como advogado. Quer dizer, tecnicamente e legalmente, a condução é muito formalmente segura. Isso, o pessoal realmente tem que se preocupar em acasalar, em comprar, eu quero aquela genética. E ainda tomar um chopinho aqui no stand de vez em quando, um vinhozinho, né? Se encontrar aqui para bater papo, porque realmente é uma coisa muito saudável. A gente trabalha, né? E eles curtem, é mais ou menos isso aí. Agora, a genética mesmo, montar, você nem pensar. Deixa o pessoal que gosta de... Vamos mexer com o computador, né, Carol? Vamos deixar o pessoal que gosta, porque eu fui montar uma vez na fazenda do Guto. Eu caí, me enrolei toda, fiquei com medo. Depois daquilo, nunca mais eu subi no cavalo. Olho, não entendo muita coisa. Mas acha bonito, né? Acho lindo, acho maravilhoso. Fico dentro do escritório, atendo o pessoal. Até sento com o pessoal, tento dar uma olhada, tento entender, mas não vai, não é minha praia, não. A praia dela é facilitar a vida de todo mundo que lida com o cavalo. Mas então está lançado um desafio. Ó, eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Em dezembro nós temos já uma programação desenhada para o Aras Caam. Nós vamos conhecer o Rancho Queimado, né, que é onde fica o Aras Caam, ali pertinho de Florianópolis. E eu vou montar o manga larga marchador do Aras Caam. E a Carolina vai comigo, nós vamos fazer uma entrevista montados. E não vai acontecer nada de mal, até porque o cavalo não vai conseguir pular comigo em cima. Com esse peso todo aqui, não vai. O dela sim, mas quando eu olhar para o meu que está comportadinho, vai se espelhar nele. E a gente vai trocar essa ideia descontraída, mas com esse grau de seriedade que é o trabalho da Moto Etchepare, que está sendo feito aqui, dentro do Parque da Gameleira, pela Carol e a equipe toda da Moto Etchepare, que está reunida aqui na capital nacional das Minas Gerais, Fabiano. Um encontro espetacular, extraordinário, quase não dá para descrever o que acontece aqui, porque é muita coisa e nós não teríamos tanta grade assim para descrever o que acontece, por exemplo, na pista, que neste exato momento tem um pequeno intervalo entre uma categoria e outra, mas não vai parar para o almoço não. O pessoal vai lanchar na pista e o trabalho de julgamento vai continuar até sábado à noite, quando nós mostraremos os grandes campeões e as grandes campeãs da 37ª Nacional do Manga Larga Marchador, meu caro Fabiano Reis. Obrigado, Daniel de Paulo. Nós estamos muito orgulhosos de estar participando dessa grande festa do Manga Larga Marchador. Daniel volta durante toda a programação e aqui, especificamente no Agricultura BR, às 17h20, dentro do programa, ele volta trazendo sempre mais um boletim, um fechamento disso tudo que está acontecendo em Belo Horizonte, lá nessa grande festa para o Manga Larga Marchador, no Parque da Gameleira. E olha, vamos para o intervalo comercial agora, daqui a pouco nós vamos voltar trazendo outros destaques que aconteceram durante a Global Agribusiness Forum e também os dados do IBGE. Sabe por quê? Porque o produtor rural brasileiro, nos últimos 11 anos, elevou a sua capacidade de preservação. É isso mesmo, as florestas naturais localizadas em fazendas no Brasil subiram quase 12%. Eu acho que esse é o principal fator desses dados preliminares do IBGE de hoje mais cedo. Ainda hoje eu falo sobre esse assunto. Fique conosco que nós vamos para o intervalo comercial, mas voltamos já. E durante o Global Agribusiness Forum, que aconteceu no começo desta semana, o diretor-presidente da Trau Nutrition, o Stefan Mihailov, conversou com o jornalista Walter Pulga Jr. a respeito do mercado internacional de suplementação animal e todas as situações que são criadas nele. Uma entrevista muito boa que você confere agora no Agricultura BR. Stefan, hoje nós temos na Trau uma das maiores empresas do Brasil. A participação da empresa no mercado cresceu depois da junção de 5 empresas?
Bom, um abraço a todos, um prazer estar com vocês. Na verdade, a Trau efetivamente é uma empresa jovem no país, é uma multinacional holandesa que está há 6 anos aqui no Brasil e fruto de aquisições nesses últimos 6 anos. Então a gente está no mercado hoje de aves, de suínos, de bovino de corte, de bovino de leite, de cães, de cavalos, de peixes, de camarão, enfim, praticamente todas as espécies, aves e suínos já mencionei, fruto de todas essas entradas que nós tivemos nos últimos anos. A empresa acompanha o dia a dia do país, vive o problema dos produtores, o problema que o governo enfrenta. E aqui neste encontro, nesse fórum, o que você julgou mais importante entre todos os assuntos que foram abordados aqui? Olha, o ministro Blairo Maggi foi muito feliz em uma colocação na abertura hoje cedo, quando ele menciona que nós temos que trabalhar melhor a imagem do país lá fora, né? Muitas vezes os próprios brasileiros trabalham de uma certa forma denigrindo a imagem do Brasil. E logicamente que os países concorrentes ao Brasil na produção de grãos e de proteína animal naturalmente vão fazer o papel deles de tentar utilizar algumas debilidades nossas para promover os produtos de seus países contra o Brasil. Então é natural, pela importância que o país tem hoje, 1/3 do frango comercializado no mundo é brasileiro, né, nas exportações. Então, nós temos hoje uma importância tão grande no setor de grãos e de proteínas de origem animal, que é natural que a gente vai ter que enfrentar isso. Então, a gente tem que ser melhor ainda em qualidade, em questões sanitárias, para não permitir, não deixar essa porta aberta. Nós vivemos um momento em que o dólar está em alta, o que encarece produtos importados. Nós estamos vivendo um momento de turbulência na política, recentemente greve de caminhoneiros. Como a Trau vê o mercado diante dessas dificuldades pelas quais o Brasil passa no momento? Bom, primeiramente a gente tem que estar ao lado do produtor, né? Nosso sucesso depende do sucesso dos produtores de frango, de suínos, de bovino de corte, de leite, de ovos, enfim. Então nós temos que estar juntos e o que tiver ao nosso alcance para minimizar o impacto deste momento econômico, ou seja, dólar em alta, petróleo em alta, potencial aumento do frete por essa questão que está sendo ainda discutida, sem dúvida vai impactar os custos de produção. Não é que o setor tenha muita margem de manobra para isso, mas a gente vai ter que, pelo menos, se não houver possibilidade de redução de custos, ajudar o produtor a ser ainda mais eficiente e tentar ganhar na eficiência produtiva para absorver esse aumento de custos em cima de volume produzido. Transporte é uma preocupação também da indústria de alimentos, de suplementação animal? É uma preocupação imensa, né? Essa questão do frete realmente preocupa em demasia, principalmente quando a gente começa a chegar próximo de do volume grande de safra, onde tem uma mobilização muito grande, os fretes podem subir e até ficarem inacessíveis, aumentando o custo de alguns itens, por exemplo, suplemento mineral, que tem que viajar muitos quilômetros até dentro da fazenda. Infelizmente, o impacto vai ser muito grande se a gente não encontrar, através do governo, soluções para minimizar um pouco isso. Está ficando um pouco fora do racional o que está acontecendo aí. É lógico que os caminhoneiros têm que ser remunerados pela sua atividade, não podem trabalhar da forma que trabalham sem ganhar, mas tem que ter um equilíbrio para garantir que esse país continue funcionando e o agronegócio depende muito disso, né? Tá aí, bate-papo importante durante a GAF 2018, Global Agribusiness Forum, trazendo essa empresa que está agindo no mundo todo com uma boa atuação e que cada vez mais atua aqui no Brasil também. Vamos falar agora, voltar a falar de soja, sabe por quê? Porque soja vai sendo influenciada. Enquanto o soja se recupera nos Estados Unidos, porque tiveram vendas melhores, muitos importadores, que não a China, têm comprado a soja nos Estados Unidos, aproveitando esse preço mais baixo. Vamos saber como é que soja nos portos aqui do Brasil estão reagindo, uma vez que o dólar tem caído no Brasil. Você vê hoje que nós temos uma certa reação para a soja. Porto de Santos a R$ 88,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 89,00 a saca, destaque neste momento para a soja nos portos, de acordo com a Grãos Corretora.
Vamos saber como é que está a previsão do tempo? Vamos saber como é que está o clima nas áreas produtoras do país para o próximo mês de agosto. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Durante os próximos dias tem previsão de chuva e declínio das temperaturas em algumas áreas produtoras do Brasil. Isso acontece ainda principalmente na região sul, onde as instabilidades ainda atuam. Tem previsão de chuva então nos 3 estados da região sul, estado de São Paulo, sul de Minas Gerais também, o volume de água dessa vez é baixo. Então não é uma chuva que acaba prejudicando as lavouras, são pancadas de fraca intensidade de forma bem irregular. Na parte central do país, nada de chuva ainda, é o tempo seco que predomina, enquanto que na parte do extremo norte brasileiro, expectativa de chuva frequente e também com altos acumulados. Chuva forte entre o norte do Amazonas e Roraima. Agora a previsão é de declínio das temperaturas a partir do início da próxima semana. Com o avanço de uma frente fria pela costa do país, a temperatura volta a cair na região sul e sul do Mato Grosso do Sul, especialmente. As temperaturas mínimas ficam próximas de 2 a 3 graus em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima fica próxima de 6 a 7 graus na maior parte das regiões. Agora, nas demais áreas do Brasil, a temperatura deve permanecer amena, mas não tem declínio de temperaturas. No decorrer da próxima semana, essa chuva vai seguir atuando na região sul mais uma vez. O avanço de uma nova frente fria pela costa do país provoca áreas de instabilidades em toda a faixa leste da região sudeste. O sul do Mato Grosso do Sul também recebe pancadas de chuva de forma mais fraca, só que essa chuva ainda não consegue avançar a parte central do Brasil. Por isso, predomina de tempo seco em grande parte do centro-oeste, Tocantins até o Acre e todo o interior da região nordeste. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 10 de agosto, expectativa de instabilidades frequentes na região sul. Mato Grosso do Sul também ainda recebe algumas pancadas de chuva, especialmente nas áreas mais ao sul do estado, enquanto que o sudeste também recebe chuva, principalmente por conta da circulação dos ventos na costa, que acaba trazendo mais umidade do oceano. Então, durante as próximas semanas e ao longo de todo o mês de agosto, a tendência de áreas de instabilidades atuando de forma mais frequente, principalmente na região sul. No sul do país, então, a chuva não deve dar trégua, tem previsão de áreas de instabilidades atuando, por isso a chuva é frequente por lá. Essa chuva toda, sendo muito duradoura, acaba prejudicando o andamento das atividades no campo, só que, por outro lado, acaba garantindo boas condições de umidade do solo. E o declínio das temperaturas mais significativos acontece agora, ao longo dos próximos dias, principalmente no início da próxima semana, alcançando áreas da região sul e até do sul do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. E olha, o Ministério da Agricultura divulgou e publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira o zoneamento agrícola com risco que existe em relação ao fator climático para 15 estados e o Distrito Federal. Fora dessa lista ficaram os estados de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, situação que o Ministério da Agricultura afirma que vai fazer a atualização até essa sexta-feira, dia 27 de julho. Vamos ver como é que ficou na tela. O zoneamento agrícola foi disponibilizado, então, portanto, pelo Ministério da Agricultura, zoneamento agrícola de risco climático, que identifica os municípios aptos aos períodos de plantio com menor risco para cultivo da soja. A época de semeadura é um dos fatores que mais influenciam o rendimento da cultura da soja, ou seja, é ele quem determina a exposição da cultura à variação de fatores climáticos limitantes. Assim, a semeadura em épocas inadequadas podem afetar o porte, o ciclo, o rendimento das plantas e, com isso, fazer com que a produtividade para a oleaginosa, por exemplo, seja menor. Então, já está publicado, você acessa o portal do Ministério da Agricultura ou o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, que você encontra todos os dados sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Lembrando que Santa Catarina e Mato Grosso do Sul só serão atualizados pelo Ministério nesta próxima sexta-feira, dia 27. Fala agora sobre o dólar comercial. O dólar que está caindo no Brasil, estava reduzindo durante essa semana. Vamos saber como é que o dólar vem agora, neste momento, sendo negociado no país. Você acompanha na tela comigo. Dólar hoje sobe um pouco, vem para R$ 3,72 mais 5, uma alta de 0,63%.
falava sobre a questão do risco climático, zoneamento agrícola, já falando da campanha 18-19. Vamos saber agora como é que está essa previsão do tempo para 2 estados que tiveram problemas climáticos, pode-se dizer assim, durante a segunda safra. Pode-se dizer também que já são 50 dias ou mais sem chuvas. Eu estou falando de Goiás e de Mato Grosso do Sul. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A colheita do milho segue avançando na parte central brasileira, principalmente em áreas do estado do Mato Grosso do Sul e do estado de Goiás. A diferença é que as perdas nas lavouras podem ainda ser mais expressivas no estado de Goiás, que é onde as condições de umidade do solo estão mais baixas. No Mato Grosso do Sul, nas áreas mais ao sul, ainda teve alguns episódios de chuva de forma bem fraca e isolada durante as últimas semanas, que conseguiram manter o solo com umidade um pouquinho mais elevada, em torno de 20% a 30%. Para os próximos dias, nada de chuva ainda. A atuação da massa de ar mais seco mantém esse tempo aberto, tempo firme, dias ensolarados e com sensação de bastante calor durante as tardes. É a partir da semana seguinte que até volta a chover, somente no sul do Mato Grosso do Sul. É o avanço de áreas de instabilidade da região sul que acabam provocando essa chuva nas áreas mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul. É uma chuva bem fraca e isolada, não tem potencial para reverter de forma expressiva essas condições de solo mais seco, mas, por outro lado, acaba trazendo um cenário um pouco mais otimista, principalmente após um período de tempo bastante seco na região. Só que essa chuva vai seguir muito localizada nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul, nas demais áreas do estado e também do estado de Goiás, expectativa de tempo bastante seco e também com sensação de calor. E até pelo menos o dia 10 de agosto ainda tem previsão de chuva no sul do Mato Grosso do Sul, nas demais áreas do estado e também do estado de Goiás, expectativa de tempo bastante seco e quente. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de predomínio de tempo seco na maior parte das áreas produtoras de milho segunda safra, tanto do estado de Goiás como também do Mato Grosso do Sul. A diferença é que no sul do estado do Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva a partir da próxima semana. São pancadas de fraca intensidade e de forma também bastante irregular, ou seja, mal distribuídas, mas acaba trazendo um cenário um pouco mais otimista após um longo período de tempo mais seco. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp. Manda foto, vídeo, sua mensagem no 67 99656 2266. Estamos esperando a sua mensagem. Enquanto vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar a respeito de um assunto muito importante, sobre fundo rural e também sobre como algumas associações como a Abrafrigo têm conseguido, olha só, tem conseguido liminares favoráveis à não retenção do fundo. Daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Você fica agora com informações importantes de parceiros aqui do SBA e depois do intervalo comercial. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Na questão de adaptação para confinamento e no desenvolvimento desses animais também na fase de recria, que teve um diferencial visual, assim, né? Porque não teve uma medição exata, mas deu para perceber que teve um ganho visual, assim, que foi positivo. Os animais que usou o produto se adaptaram mais fácil na questão do confinamento, né? Após a fase da recria ali. Menos problema de estresse, os animais foram mais tranquilos para o coxo e resultando um melhor ganho de peso, né, nesses animais. O produto é válido, indico para outras pessoas
usarem, que vai ter benefícios e resultados com o produto. O uso do produto, a gente percebeu um melhor desenvolvimento nos animais, uma melhor aptidão para ganho de peso. Eu achei muito importante esse produto. Pode usar sem dúvida, que é um produtaço. Entrada de animais em confinamento e adaptação de coxo. Esse era o desafio nessa propriedade. Bruno, explica pra gente qual o estresse gerado nessa situação e de que maneira a Fosfosal resolveu o problema. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio, como por exemplo a entrada dos animais no confinamento. Os animais eles chegam numa realidade completamente diferente e precisam passar por uma adaptação no coxo. Então, com o Fosfosal, a gente entrega alguns minerais que são essenciais para o metabolismo do animal, facilitando esse processo de adaptação. Então, o animal fica mais produtivo e isso representa mais lucratividade para a fazenda. Obrigado, Bruno. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E a Abrafrigo, a Associação Brasileira dos Frigoríficos, conseguiram uma liminar positiva para não fazer a retenção do fundo rural. Essa situação, ela cria uma série de fatores que fazem com que se acredite que outras associações ou empresas possam ter sucesso em liminares ou em ações judiciais parecidas com essa. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com Nelson Albino Neto, ele que é advogado, sócio do escritório EFECAM, e explica um pouco como é que essa situação funciona. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Fabiano. Inicialmente, permita cumprimentar os telespectadores do canal do Boi. E mais uma vez a gente está aqui discutindo o fundo rural, né? É uma celeuma que parece não ter fim e que deixa os produtores e aí o segmento todo com uma certa insegurança. De fato, o julgamento mais recente do STF, que data de maio de 2017, ele declarou a constitucionalidade do fundo rural, né, que anteriormente, lá em 2010 e 2011, havia sido declarado inconstitucional, mas esse julgamento mais recente, o de 2017, ele não abordou exatamente o tema da subrogação ou do dever de retenção, né? São sinônimos para a mesma obrigação que, por lei, é definida como o dever de o adquirente de produtos rurais, de pessoas físicas, de fazer a retenção na fonte do fundo rural. O que aconteceu? O julgamento lá de 2010, ele declarou inconstitucional os dispositivos de lei que previam essa obrigação de retenção. E com o julgamento agora, em 2017, do STF, essa obrigação não foi restabelecida. Então, eu entendo, né, que as liminares recentemente concedidas, tanto para a Abrafrig como mais recentemente para a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, elas estão corretas, têm um bom fundamento jurídico, porque não existe uma lei que determine essa retenção. Então, ninguém é obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei, né? Está lá na nossa Constituição. E como a gente sabe que o fundo rural, esse dever de retenção, ele tem um grande impacto nas transações aí de aquisição de produtos agrícolas, essa liminar ela pode ser um alento aí para os adquirentes e para o setor no sentido de otimizar o fluxo financeiro entre vendedores e compradores de produção rural. Uma vez concedida a liminar, o adquirente da produção, ele deve, até por uma questão de boa relação comercial, informar aos seus fornecedores que ele está desobrigado de fazer essa retenção. E, por conta disso, o produtor deve, a seu critério, obviamente, fazer o recolhimento, já que ele não vai mais sofrer essa retenção. A gente tem que sempre lembrar que a obrigação tributária, neste caso, ela é do produtor, pessoa física, ela não é do adquirente. O adquirente é eleito por lei, ou era, né, eleito por lei como um arrecadador. Por que isso, né? Porque para o governo é muito mais fácil fiscalizar os adquirentes de produção rural
que são em número muito menor do que os produtores, que é um número significativamente maior. Agora, com essas liminares, os produtores terão que ter a cautela ou de depositar esse valor em juízo, ou de se fazer o recolhimento, ou assumir o risco de não recolher. A gente tem que separar os adquirentes dos produtores. Para os produtores, eu não vejo muito mais saída depois desse julgamento de 2017, porque foi declarado o fundo rural como um tributo constitucional. Ele deve ser recolhido. Aos adquirentes, eu reconheço que eles devem buscar o judiciário para se eximir dessa obrigatoriedade, porque no desenrolar dessa discussão, a conta, caso não seja paga pelo produtor e vier a ser cobrada do adquirente, pode gerar aí um prejuízo financeiro significativo. Então, a proteção judicial nesse caso, para que ele legitimamente se exima de fazer essa retenção, é algo imprescindível. Então, a recomendação aqui do escritório, da equipe tributária e do setor de planejamento rural é justamente essa, de se buscar amparo no judiciário para que a retenção seja dispensada, né, e que esse encargo seja de recolhimento obrigação dos produtores. E em Brasília, as câmeras setoriais que debatem sobre as culturas de inverno abordaram a cultura do trigo. É o que você confere agora na reportagem de Catarina Martorelli. Representantes do setor de vários estados estiveram na sede do Ministério da Agricultura em Brasília para discutir como anda a produção de trigo no país. Gente especialmente dos estados onde a produção é maior: Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. O trigo é hoje a principal cultura de inverno do país, mas a indústria brasileira consome muito mais do que o país produz. Só este ano, o país vai ter que importar cerca de 7 milhões de toneladas de trigo para atender a demanda da indústria. Nosso maior fornecedor é a Argentina. O sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, busca alternativas para estimular os produtores a plantar mais, mas os custos ainda são muito altos no país. Altíssimo em relação à Argentina, principalmente, e a Câmara Setorial é uma sintonia com todos os segmentos do mercado, moinhos, sindicatos, organizações, Embrapa, governo, para em conjunto buscar medidas que venham, né, dar uma condição de plantio para o nosso produtor brasileiro, que realmente tenha uma concorrência internacional, que tenha a custos menores condições de botar o produto mais barato aqui no Brasil. Segundo a Conab, a produção brasileira de trigo sempre foi baixa mesmo, mas na última safra caiu ainda mais. O Brasil produziu pouco mais de 4 milhões de toneladas. Basicamente, no plantio houve seca nos principais estados produtores, que é Paraná e Rio Grande do Sul. No desenvolvimento vegetativo, a gente teve a ocorrência de granizo e geadas, né, em fases importantes da cultura. E na hora da colheita teve chuva. Então, assim, além da perda de quantidade, né, houve uma perda de qualidade também. Consequentemente, isso refletiu-se nos preços, que foram baixos para o produtor. Apesar dessa produção baixa de trigo no ano passado, a Conab acredita numa recuperação dessa produção na safra 2018-2019. Não só pelas questões climáticas, mas também porque o produtor está recuperando a confiança. Catarina Martorelli para o SBA. E no Rio Grande do Sul, a finalização para os trabalhos de cultivo do trigo. É o que você confere agora com o repórter Paulo Andrei. E a safra do trigo encontra-se praticamente semeada aqui no Rio Grande do Sul, com exceção de algumas áreas pontuais na região do Planalto e na região de cima da Serra. Mas isso não preocupa os produtores de lá, pois afinal de contas o clima se estende favorável até o final do mês, possibilitando aí um tempo hábil para a finalização da semeadura. De acordo com o informativo conjuntural elaborado pela Emater, é boa a formação inicial das lavouras, com estande de plantas recomendados, emergência uniforme e crescimento inicial rápido, com as lavouras implantadas em desenvolvimento vegetativo. Técnicos alertam que, em casos específicos, algumas lavouras têm apresentado plantas com entrenós longos e poucos perfilamentos,
folhas mais estreitas e coloração mais amarelada, isso devido ao período prolongado de pouca luminosidade. E também, segundo os dados da Emater, todos os produtores de trigo esperam até o final deste mês ter plantado toda a safra de trigo. Aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, eu sou Paulo Andrei para o SBA. Confira conosco. Então, como é que fica a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul, principalmente para as áreas de desenvolvimento de trigo? Quem traz as informações é Juliana Rezende. Pelas imagens de satélite, podemos ver muitas nuvens carregadas ainda atuando na maior parte do Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, a chuva ainda não dá trégua e ao longo dos próximos dias não é diferente também. Tem previsão de mais chuva ainda no estado gaúcho, só que essa chuva agora ela começa a perder um pouco mais de intensidade, porque devemos ter dias de tempo mais instável e alguns dias também de tempo mais seco, ou seja, intercalando com as áreas de instabilidades na região, tanto que a chuva é fraca. O acumulado fica em torno de 5 milímetros no interior gaúcho, na faixa leste, região da capital também, é que a chuva é um pouco mais intensa por conta da circulação dos ventos na costa, acaba trazendo mais umidade do oceano, por isso o acumulado de chuva em toda a faixa leste gaúcha fica em torno de 15 milímetros até pelo menos o dia 31 de julho. A partir da semana seguinte, essa chuva começa a ganhar um pouco mais de intensidade. A formação de novas áreas de instabilidades provocam pancadas de chuva um pouco mais intensas na metade norte gaúcha, enquanto que na metade sul, chuva ainda bem fraca, isolada e de forma mal distribuída. A partir do terceiro e último período é que a chuva vai ganhar força de vez no estado gaúcho. A expectativa é de mais uma semana de tempo bastante instável, com pancadas de chuva de forte intensidade. E dessa vez, o volume de água fica em torno de 30 milímetros em todo o Rio Grande do Sul entre os dias 6 e 10 de agosto. Então, durante as próximas semanas, como tem previsão de mais chuva ainda para o estado gaúcho, a expectativa é de manutenção das condições de umidade do solo na maior parte das áreas produtoras de trigo do Rio Grande do Sul, ou seja, mantendo as lavouras com bom ritmo de desenvolvimento. Essa chuva toda vai seguir mantendo o solo com boas condições de umidade e favorecer o crescimento das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O Agricultura BR traz em destaque agora os números que foram apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que trouxe os dados preliminares do Censo Agro 2017. Esse Censo Agro deu conta de pouco mais de 5.170.000 estabelecimentos agropecuários no país. Um número que fica ligeiramente abaixo daquele que foi registrado no último censo, no ano de 2006. Agora, um dado importante em relação à área. A área ocupada com a produção rural, com essas fazendas no Brasil, subiu nos últimos 11 anos apenas 5%, como você vai conferir comigo agora na tela. Você tem os dados em relação às propriedades e também as áreas ocupadas com elas. Os estabelecimentos agropecuários agora totalizam 5.072.152 por enquanto nesse censo preliminar Agro 2017, uma queda de 2%. A área total de produção agora ocupa 350.253.329 hectares, uma alta de apenas 5%. Mas o que eu quero falar agora a respeito do tema que mais me chamou a atenção dentro desse levantamento apresentado pelo Censo Agro 2017. Sabe qual que é? É que a preservação, eu vou resumir e traduzir o que está escrito nele, que a preservação do meio ambiente acontece dentro das propriedades rurais brasileiras e que o produtor rural é sim o maior preservador. Você tem agora dados que mostram que é exatamente o produtor rural que traz esses maiores fatores em relação ao censo agropecuário. O censo agropecuário mostra que houve uma elevação nos últimos 11 anos de quase 12% do aumento das áreas que estão em preservação neste país. Então, houve elevação nesse período considerado. Nós vamos mostrar agora como é que ficou essas áreas em relação ao censo agropecuário para as áreas ocupadas. Veja só, as lavouras permanentes são aquelas que são de frutas, de café, onde não se altera a cultura. Elas caíram 31,7%.
As lavouras temporárias, elas aumentaram 13,2%. Quais são as temporárias? São, por exemplo, milho, soja, trigo, que são lavouras temporárias no Brasil. A pastagem natural caiu 18,7%. Olha lá, matas naturais, 11,4% de alta, de acordo com o Censo Agro 2017. E as florestas plantadas, que é a silvicultura, principalmente, elas aumentaram 79,2%, de acordo com o Censo Agropecuário. Esses números são nacionais para todo o país. Depois que houve o lançamento nacional no Rio de Janeiro hoje, os demais estados fizeram também os seus lançamentos locais. Vamos saber agora como é que os números no estado do Mato Grosso do Sul apontam para a agropecuária na reportagem de Caile Rodrigues. Na coletiva de imprensa foi apresentados os resultados preliminares de dados coletados pelos recenseadores no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Neste período, o IBGE constatou o crescimento de áreas como, por exemplo, a expansão de eucalipto e seringueira em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Água Clara, Ribas, Selvíria, Três Lagoas, toda aquela região ali do Sul cresceram bastante. Mudou o estilo de plantio, né? Eles saíram de um tipo de plantio para o eucalipto, né? Então, essas regiões já dá para... Os resultados já mostram isso, claramente. Nós levantamos cerca de 70.170 estabelecimentos agropecuários. O que a gente também destacou foi a questão do uso de agrotóxicos, que de 2006, que foi o penúltimo censo agropecuário, para esse último de 2017, houve um crescimento de 36% no número de produtores que utilizam agrotóxico. Mas se a gente comparar com as outras unidades da federação, Mato Grosso do Sul tem o 8º menor percentual de produtores que utilizam agrotóxicos nos seus estabelecimentos agropecuários. Em Mato Grosso do Sul, entre 2006 e 2017, o número de estabelecimentos cresceu 9%, enquanto que a área total ocupada por estabelecimentos agropecuários reduziu 3,7%. O resultado é o inverso do que ocorreu no panorama nacional, que teve crescimento de área de 5,0%. O estado segue como o terceiro maior produtor de bovinos do país. Como os resultados são preliminares, ainda faltam áreas a serem recenseadas, como, por exemplo, áreas do Pantanal, que por conta das enchentes sofreram atrasos nas pesquisas. Tem coisas que vão entrar, tem questionários que foram descentralizados, estão em outros estados para serem respondidos, para voltar. O nosso sistema, que é o sistema de gerenciamento, que a gente via coleta quase em tempo real, você tem questionários, ele separou alguns questionários para a gente validar. Então a gente tem que entrar lá e ver por que a gente valida esse questionário. Olha, na hora que a gente validar o questionário, ele entra no banco de novo. Então tem algumas coisas, a gente está fazendo uma limpeza dos dados por município, que sempre existe erro, né? Incoerência, porque o recenseador está lá no campo, com o sol, batendo aquele negócio, às vezes ele erra um campo. Então a gente está passando pente fino por município para a gente conseguir consertar isso daí e entregar o dado mais certo possível, né? Os dados com os resultados finais do Censo Agropecuário 2017 devem ser apresentado em 2019. Caile Rodrigues para o SBA. Dados importantes a respeito da agropecuária brasileira. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você continue conosco, daqui a pouco eu volto falando um pouco a respeito de soja. E antes do intervalo, você tem mais informações, dicas importantes dos parceiros do SBA. A técnica da IATF dá ao pecuarista uma série de possibilidades e desafios para aumentar as qualidades do rebanho quando a opção for a inseminação artificial. Poder definir o momento em que as vacas vão ser inseminadas sem a necessidade de observar o cio traz diversas vantagens. Melhor manejo reprodutivo, possibilita multirões para acompanhar o período de nascimento dos bezerros e permite a padronização do rebanho. Facilita muito a vida do pessoal no campo, mas principalmente permite trabalhar com vacas que não estão ciclando, vacas em condição anovular, concentra as inseminações e principalmente concentra o nascimento de mais bezerros no início de uma estação de nascimento, o que é muito favorável e aumenta a produtividade. Então tem uma somatória de fatores aí
que mostra o benefício dessa tecnologia quando bem empregada na nossa pecuária. A MSD Saúde Animal destaca a importância da técnica que, quando bem empregada, pode aumentar o índice de produção de qualquer fazenda. Com um número expressivo de matrizes inseminadas, apareceu a necessidade de manter o controle dos resultados. Foi aí que nasceu o software Siga MaxiCorte, um programa de gerenciamento e coleta de dados da IATF. Serve para ele coletar todas as informações referentes ao processo de IATF ao longo da estação de monta, de modo que ao término da estação de monta ele emite relatórios para esse profissional, relatórios analíticos, e que ele pode entregar ao cliente dele, fazendo algumas análises, o que está ruim, o que está bom, o que pode melhorar, e a partir daí estabelecer um planejamento. De acordo com o gerente técnico da MSD Saúde Animal, a empresa vem aprimorando o estudo da tecnologia para enfrentar o desafio de emprenhar as novilhas cada vez mais cedo, estabelecendo rotinas na propriedade. Principalmente no que tange a nutrição dessa novilha, dessa bezerra. Por quê? Porque quando você quer submeter uma bezerra, uma novilha, vamos dizer assim, à reprodução entre 12 e 14 meses de idade, nós temos que começar a suplementá-la a partir da desmama, vir suplementando até a primeira concepção, continuar suplementando até o segundo parto dela. Por quê? Porque como a gente está inseminando ela com 12 meses, quando ela estiver parindo pela segunda vez, ela ainda está em crescimento. Agricultura BR de volta e agora para destacar o café. E os cafés especiais têm se mostrado uma ótima opção para pequenos produtores. É o que você vai ver agora nessa entrevista que Sara Kirchhoff realizou durante o Global Agribusiness Forum. A modernização do agronegócio é um dos assuntos fortemente debatidos a cada 2 anos no Global Agribusiness Forum. E no caso do café, hoje a gente não consegue pensar nesse novo mercado sem falar de cafés especiais e também de cafés gourmets, que é um mercado que vem crescendo muito aqui no Brasil e também no exterior. Por isso quem está aqui comigo é o Anderson Minamihara, que é administrador, dono da marca, está aqui expondo também e trazendo essa novidade. No caso do café Minamihara, a gente está falando de cafés especiais. E para começar essa entrevista, eu vou pedir para o Anderson explicar qual que é a diferença entre os cafés especiais e os cafés gourmets para tentar desmistificar essa confusão aí. Tudo bem. Então, a diferença de cafés especiais e gourmet é o seguinte: o gourmet normalmente tem até 80 pontos e tem defeitos dentro do café. O especial não pode ter defeitos. E são todos acima de 80 pontos. E tem várias características exóticas, diferentes no café. Você consegue sentir sabores de flores, acidez alta, alguns parecem chás. Então, são exóticos. A gente sempre acaba comparando esse mercado novo, o mercado do café, com o mercado de vinhos também, né? Ele traz sensações, né? Com certeza, a experiência de consumo é muito importante no especial, por isso que ele é especial, né? E todo café especial tem uma história por trás, como o café foi feito, qual geração que está no café, qual o cuidado que o café teve para ter tais características do terroir. E isso tudo linka ao vinho. No vinho, nós temos espelhado muito no vinho para contar essa história. E aqui justamente durante o evento, inclusive o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lançou aí um programa para falar dessa questão da certificação. Isso se identifica bastante com o mercado de café, né, Anderson? Com certeza. Os cafés certificados são muito importantes. Nosso café é certificado orgânico. A gente está pegando outras certificações como Rainforest, Global Gap e as certificações de identificação geográficas, né? E vocês têm uma produção, como eu falei, em Franca, né, aqui em São Paulo, mas vocês exportam para o Japão e também para outros países? Sim, nós exportamos para o Japão, Hong Kong, Taiwan, para a Europa, para os Estados Unidos. E isso porque um café especial orgânico tem características únicas, né? E como é que vocês conseguem avaliar esse boom nesse tipo de mercado, tanto aqui no Brasil quanto fora agora nos últimos anos? Avalio muito positivamente.
Há 5 anos atrás, acessar esse mercado era muito mais complicado. Hoje, com o boom da terceira onda do café, vem valorizando cada vez mais os cafés especiais e os produtores. Isso é muito importante para os produtores que fazem toda a diferença nessa cadeia. E são produtores, geralmente pequenos produtores e médios produtores, né? No caso de vocês, qual que é o tamanho da produção e qual que é o limite aí, caso você saiba responder, para fazer parte desse nicho aí de produtores de café gourmet e café especial? Sim, a nossa produção gira em torno de 3 mil sacas, a propriedade tem 150 hectares de café com abacate. Nossos cafés são sombreados e para fazer, a gente tem desde nanolotes a microlotes. Porque são todos trabalhados especialmente. Alguns são trabalhados de acordo com a lua, tem uma secagem totalmente diferenciada e tem toda a história por trás. Sou a 4ª geração do café, do lado de pai e de mãe. Bacana, Anderson. Obrigada pela sua participação aqui no SBA conosco. Então, uma boa alternativa aí para pequenos e médios produtores. É um mundo aí que já vem sendo visto nos últimos anos e que cada vez está tendo uma demanda maior. Do Global Agribusiness Forum de São Paulo, Sara Kirchhoff para o SBA. Aí a Sara, durante esse grande evento, aconteceu na última segunda e terça-feira. Fizemos entrevistas muito importantes para todos os setores da agropecuária, do agronegócio nacional. Vamos ver agora rapidamente como é que vem o café em Nova York sendo negociado. Café arábica é o destaque agora do Agricultura BR. Nós temos o café em Nova York hoje vai perdendo mais de 1 cento. Posição de julho negociada a $1,09 mais 70 libra-peso. Setembro, $1,13 por libra-peso. Dezembro, 1,16 por libra-peso. E março de 2019 vindo a $1,19 por libra-peso. São os negócios com café em Nova York. Mudo de assunto agora para falar de soja, porque soja em Chicago hoje vinha com os valores com ligeira queda. Vamos ver como é que vem soja neste momento, agora no Agricultura BR, mercado ao vivo, tem posição de agosto, agora já invertendo. Mais uma vez, soja vem para o caminho positivo, está na estabilidade, mas uma estabilidade com viés de alta, e isso é sempre muito importante. Veja só que a posição de agosto vem a 8,62, setembro 8,67, novembro $8,77 o bushel, janeiro também a $8,77 por bushel. É assim que vem os negócios neste momento com a soja negociada em Chicago. Vamos ver como é que está o dólar. O dólar influencia os dois que eu trouxe agora, tanto o café negociado no Brasil quanto a soja. Vamos ver o dólar. O dólar hoje mais cedo, na abertura do programa, subia. Nesse momento continua subindo, mas agora menos. Vem a R$ 3,73, com uma alta de 0,75%. Assim vem os negócios que nós temos com o dólar comercial. E antes de encerrar essa edição, vou trazer uma notícia muito importante que mostra a força que tem o sistema brasileiro do agronegócio, a força que tem o Canal do Boi. Sabe por quê? Você estava acompanhando o De Olho na Fazenda Brasília, que você acompanhava aqui pela SBA, pelo Canal do Boi. E ele trazia animais à venda até o dia do leilão, que seria no próximo dia 30. Mas olha só, vendeu tudo. Participação no De Olho na Fazenda, ela é tão sensacional que a Connect Leilões informou que foi tudo vendido durante as sessões do De Olho na Fazenda, que aconteceu direto do município da Inaciolândia, trazendo muita qualidade aqui pelo Canal do Boi. A qualidade é tão grande que o produtor, o investidor, ele não vai perder a oportunidade de fechar negócios. É por isso que o Canal do Boi é essa ferramenta sensacional entre quem tem produto de qualidade, para quem quer fazer investimento, para quem quer aumentar a sua rentabilidade, e foi justamente isso que aconteceu. Tanto é que a Fazenda já até fechou o seu De Olho na Fazenda de 2019. Olha, sucesso, parabéns para vocês, para a Connect Leilões, para todo mundo da Fazenda Brasília. Um grande abraço a todos. E com essa informação, a Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais a partir das 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.